Nova Veritas, a metrópole que nunca dorme, pulsava com a vida de milhões de pessoas acima do solo. Mas, abaixo das ruas de concreto e asfalto, existia um outro mundo, uma vasta rede de túneis de metrô abandonados, um labirinto esquecido no tempo. Foi ali que Alex, um jovem jornalista investigativo, ouviu falar dos primeiros sussurros. Eram boatos de um chiado metálico que não vinha de trens, e de figuras que se moviam rápido demais para serem vistas. Alex, a princípio, viu uma oportunidade para uma matéria intrigante sobre lendas urbanas, mas a curiosidade o impulsionou para algo mais. Com uma lanterna fraca e um gravador, ele se aventurou na escuridão, seguindo os ecos de um passado que a cidade parecia ter esquecido. A luz trêmula da lanterna de Alex dançava pelas paredes úmidas do túnel, revelando rabiscos e cartazes desbotados de um passado recente, sobrepostos a uma sensação palpável de abandono secular. O ar era denso, carregado do cheiro de mofo e poeira, e um silêncio opressor abafava qualquer som da superfície. Ele seguia os trilhos enferrujados, a cada passo o eco de seus sapatos soando como um lembrete de sua solidão naquele ventre escuro da cidade. A sensação de estar entrando em um domínio proibido crescia a cada metro. Quanto mais fundo Alex se embrenhava no labirinto subterrâneo, mais nítido se tornava o som que o atraíra, um chiado metálico constante, quase um zumbido, que parecia vibrar através do próprio concreto. Não era um som mecânico familiar, mas algo mais orgânico, quase como se a própria estrutura da cidade estivesse respirando. De repente, um vulto rápido cruzou o feixe de sua lanterna no final do túnel. Uma sombra esguia, fugaz, que desapareceu antes que ele pudesse focalizar. Seria sua imaginação pregando peças, ou havia mais alguém, ou algo, espreitando nas sombras. O coração de Alex acelerou. Ele apertou o gravador em sua mão, a adrenalina afogando o medo inicial. Ele avançou com mais cautela, a lanterna varrendo cada canto escuro. O túnel se abriu em uma antiga estação, plataformas desertas ladeando trilhos empoeirados. No centro, erguia-se uma estrutura peculiar, um bloco de concreto maciço, com estranhos símbolos gravados em sua superfície, como uma escrita esquecida. O chiado metálico parecia emanar diretamente daquele bloco. Seria aquele o oráculo de concreto das lendas? Enquanto se aproximava do bloco de concreto, Alex notou que os símbolos gravados não se pareciam com nenhuma escrita conhecida. Eram formas geométricas complexas, espirais e linhas entrelaçadas que pareciam vibrar sob a luz da sua lanterna. Ao tocar a superfície fria e áspera do bloco, o chiado metálico se intensificou, e uma leve pulsação percorreu sua mão. Ele sentiu uma estranha conexão com aquele objeto enigmático, como se ele estivesse vivo, emitindo uma energia sutil e inexplicável. A energia sutil que emanava do bloco de concreto não era uma ilusão. Alex sentiu a pulsação percorrer seu braço, acendendo algo em sua mente. Ele recuou, assustado, mas a curiosidade foi mais forte. Ele sabia que o bloco era a chave, o elo entre a superfície de Nova Veritas e o submundo esquecido. Enquanto se afastava para analisar o objeto de longe, o chiado metálico deu lugar a um som diferente, um murmúrio baixo, como se vozes distantes estivessem tentando se comunicar através do tempo e do concreto. Guiado por um novo propósito, Alex começou a mapear os padrões gravados no bloco. Eram complexos, mas ele notou repetições e sequências. Usando a câmera do celular para registrar cada detalhe, ele começou a formar hipóteses, ligando os símbolos a antigos códigos e mitologias que havia estudado na universidade. De repente, a luz de sua lanterna capturou um reflexo. Não vinha dos símbolos, mas de uma pequena fenda na base do bloco, que ele não havia notado antes. Algo brilhava lá dentro. Com o coração na garganta, Alex se ajoelhou e, com cuidado, forçou a fenda. Ela se abriu com um rangido úmido, revelando um compartimento secreto. Lá dentro, envolto em um pano envelhecido, estava um medalhão de metal pesado. No centro, incrustada, uma pequena e polida pedra de concreto, a mesma substância do bloco, mas com um brilho leitoso e uma textura suave. Ao segurar o medalhão, a pulsação que sentirá antes se intensificou, e em sua mente, imagens fugazes de uma cidade diferente, com arquitetura estranha e ruas de pedra, começaram a piscar. Alex sabia que o medalhão não era uma chave comum.
Era uma relíquia, uma parte do oráculo de concreto. Mas sua descoberta não passou despercebida. Uma sombra esguia e alta surgiu no final do túnel, observando-o em silêncio. A figura não era humana, e o som que emitia não era um murmúrio, mas um rosnado baixo, como de um predador que acaba de encontrar sua presa. O que Alex havia descoberto era valioso demais para ser ignorado, e os guardiões dos segredos da cidade submersa haviam acordado. A perseguição começou. Alex se levantou, guardando o medalhão e correndo de volta pela plataforma. A criatura se movia com uma velocidade impossível, deslizando pelas sombras com uma agilidade sobrenatural. A lanterna de Alex balançava, iluminando flashes do perseguidor, uma silhueta alta e magra, com membros longos e finos. O jornalista não era mais um observador, mas um participante do mistério. Ele havia invadido o mundo de baixo, e agora, esse mundo queria de volta o que ele havia levado. A fuga de Alex era mais do que uma questão de sobrevivência, era uma corrida contra o tempo para entender o que o medalhão representava e por que os guardiões o queriam de volta. A perseguição pelos túneis escuros era um pesadelo se tornando realidade. Alex corria o mais rápido que podia, a cada passo sentindo a presença do guardião das sombras se aproximar. Ele finalmente chegou a uma antiga estação de manutenção, com maquinário pesado enferrujado e cabos elétricos pendurados do teto. Em sua fuga, ele notou que a criatura evitava os poucos focos de luz que restavam, deslizando pelas sombras como se fosse parte delas. Alex percebeu que a luz era sua única arma, sua única esperança de escapar daquele predador. Usando a agilidade de um jornalista acostumado a fugas, Alex se escondeu atrás de uma pilastra de concreto, com o medalhão em punho. Ele arriscou um olhar, e viu o guardião das sombras hesitar, a silhueta trêmula na borda da luz fraca de uma lâmpada. Alex sabia que tinha que ir mais longe. Ele jogou uma caixa de ferramentas velha na direção de um refletor quebrado, que, ao se estilhaçar, iluminou uma área maior da estação. O guardião uivou, recuando para as sombras mais profundas, a fúria e a dor em seu som. Alex tinha encontrado uma fraqueza. Com a criatura temporariamente desorientada, Alex correu em direção a uma escadaria de serviço que levava à superfície. Mas, ao chegar no topo, a saída estava bloqueada por uma grade de ferro pesada e enferrujada. Preso e encurralado, com o som do guardião das sombras se aproximando novamente, ele viu um dos símbolos do medalhão brilhar intensamente. Era uma forma idêntica a um dos símbolos na grade de ferro. Ele arriscou, pressionou o medalhão contra a grade, e o objeto reagiu. A pedra de concreto incrustada no medalhão se acendeu, e a grade, com um rangido ensurdecedor, começou a se mover. A grade se ergueu, revelando uma passagem estreita para a rua. Alex correu para fora, a luz do sol da manhã inundando seus olhos. Ele estava de volta à superfície, de volta a Nova Veritas, a cidade que pulsava com vida. Ele olhou para trás, para a passagem escura da qual havia escapado, e viu o guardião das sombras parado na beira da luz, uma figura derrotada e frágil sob o sol. O ser parecia estar chorando, um som triste e agoniante que se dissipou no ar da manhã. Alex sabia que não poderia apenas ir embora. A perseguição não foi uma simples caça, mas uma tentativa desesperada de proteger algo. Guiado pelo conhecimento que havia adquirido, ele se escondeu no túnel e, usando o medalhão, recolocou a grade no lugar. Ele não havia apenas fugido, ele havia feito um acordo de paz. Ele nunca mais voltou para os túneis, mas guardou o medalhão como uma lembrança e, em suas investigações futuras, buscou proteger não apenas as verdades das cidades, mas também seus segredos mais profundos. Ele se tornou o guardião do oráculo, o único a saber da verdade oculta sob Nova Veritas. E quem sabe, talvez um dia, ele precise voltar para os túneis, não como um caçador, mas como o protetor da cidade submersa e seu oráculo de concreto.